vamos lá. Vocês vão registrar no caderno. Isso aqui, professor, é bastante coisa. Gente, é 15 dias. Vocês têm 2 semanas para fazer isso. E isso é interessante, é importante. Faça o registro no caderno. Professor, é maçante, eu sei que é, mas é necessário. Vocês vão me agradecer daqui a uns anos. Tá? É interessante vocês registrar no caderno, fazer o registro, caprichar na letra, depois tirar fotos e enviar para mim. Vamos lá. Tipos de figuras de linguagem. Existem várias. Até eu vou destacar para vocês verem aqui. Vamos lá então, aqui, eu vou colocar em verde para nós vermos aqui. Olha só, tudo isso em verde são figuras de linguagem, metáfora, comparação, hipérbole. A comparação também ela é chamada de símile, tá? Hipérbole, eufemismo, ironia, elipse, zeugma, comparação. Tem 2 vezes comparação, deixa o professor tirar aqui. Comparação, já tá, né? Comparação, metonímia, antítese. Antítese, aqui, gente, antítese é muito usado aonde, professor? Eu já falei para vocês onde que é usado a antítese, muito no barroco, que nós vamos ver. Paradoxo também, muito usado no barroco. Prosopopeia, muito usado no barroco, tá? Então, essas 3 figuras de linguagem aqui são muito usadas no barroco. Pleonasmo, anáfora, sinestesia. Sinestesia os alunos têm grande dificuldade de entender e é algo realmente fácil, basta prestar atenção. Gradação, aqui a gradação, gente, só deixa eu destacar para vocês. Tem a gradação regressiva e a gradação crescente e a gradação decrescente. É fácil, tá? Claro que se não prestar atenção, depois vai ter dificuldade. Aliteração, polissíndeto, assíndeto e onomatopeia. Onomatopeia é fácil, é gostoso de aprender. Então nós vamos ver hoje as 3 primeiras: a metáfora, comparação e hipérbole. A comparação aqui também é chamada de símile. Eu já coloquei lá embaixo símile para nós não termos essa confusão. Às vezes o professor cobra na prova comparação e vocês aprendem símile. Então vamos aprender símile, né, que é a linguagem mais usada pela gramática. É usada símile. É um nome um pouquinho mais complexo, mas é comparação. Tá? Então vamos à primeira figura de linguagem, a metáfora. A metáfora é quando eu faço uma comparação de maneira implícita. Como assim, professor, uma comparação de maneira implícita? Presta atenção. Eu vou jogar futebol. E nesse jogo de futebol os caras jogam um pouquinho pesado. E nós sabemos que quem joga futebol assim de maneira bruta, geralmente nós chamamos de cavalo. Nós falamos assim, aquele time de futebol que nós jogamos, os caras são os cavalos. Esses são os cavalos, é uma metáfora. Por que metáfora? Porque eu estou dizendo que eles jogam de maneira bruta, como cavalos. Mas nós falamos, os caras, os jogadores lá são uns cavalos. Fulano de tal é uma cobra, quando nós queremos se referir a uma pessoa assim ruim, uma pessoa maldosa. Você fala se referindo a fulana é uma cobra, foi falar mal de mim para o meu pai. A ciclana é uma jararaca, foi lá e contou o que eu tinha feito para minha mãe. Enfim, isso são metáforas, tá? Nós usamos esses nomes para trazer força de expressão, ou força na expressão, para elevar essa expressão. Os jogadores são uns cavalos. Claro que eles não são literalmente cavalos, porque literalmente eles teriam que ser cavalos jogando. Não, eles são pessoas que jogam de maneira bruta, né? Não respeitando muitas vezes as regras. Então isso é metáfora. Vocês vão registrar no caderno. Aqui tem um exemplo interessante, ó. A frase fica aqui, ó. Deixa o professor sublinhar. Vamos já. O motorista é uma lesma. Quando geralmente nós meninos falamos muito isso, né? Fulano não anda, é uma lesma. Agora acompanhe o raciocínio comigo. Será que esse motorista literalmente é uma lesma? Claro que não. A palavra lesma, que está destacada aqui, ó, é uma metáfora, né? No sentido literal, ela designa um molusco. Mas ela empresta a frase aqui, ó, sentido figurado de lentidão, né? O motorista é uma lesma, ó. O motorista é lesma. Usamos de metáfora. Aí tem os exemplos de metáfora. Sugiro que vocês copiem no caderno, registro, que eu vou avaliar isso aí, tá? O exemplo aqui, ó. Esse problema é só uma ponta do iceberg. Quer dizer que o problema, ele não é um iceberg. Quer dizer que esse problema está aparecendo um pouquinho, mas existe algo muito maior para aparecer. Estão entendendo? Então as figuras de linguagem, muitas vezes, elas têm uma conotação assim que
às vezes precisa de um pouco de inteligência do emissor, do receptor, para entender a mensagem do emissor. Se o fulano não conhece iceberg, não estudou geografia, ele vai ter uma dificuldade de entender. Outro exemplo, esse programa de TV é um ralo do tempo. Olha só, uma metáfora, né? Ralo do tempo quer dizer algo que assim que vai tirando, né? Vai levando, nós conhecemos o ralo do banheiro, vai sugando a água, né? O ralo de piscina vai tirando a água. Então esse programa de TV é um ralo de tempo, ou seja, ele tira o nosso tempo, ele suga o nosso tempo. É uma metáfora. Agora vamos à figura de linguagem, símile ou comparação. Até vou colocar aqui para vocês não terem dificuldade depois, tá? Símile barra comparação. Comparação é bem simples. Entendemos metáfora, que é um pouquinho mais complexo. Agora vamos entender a comparação. Comparação assim, vamos pegar o mesmo exemplo que o professor deu para vocês dos jogadores. Aquele time de futebol que nós chamamos ou atribuímos o adjetivo carinhoso de cavalos, tá? Então se eu falar assim, o time de fulano são os cavalos, ou seja, nós entendemos que usamos uma metáfora para dizer que eles jogam de maneira bruta. Agora se o professor fala, o time do fulano de tal, os jogadores são como cavalos para jogar, eu estou fazendo uma comparação. Fulana de tal parece uma cobra de ruim, ou seja, eu estou fazendo uma comparação. Ou seja, não é metáfora. Metáfora eu trago entendido de maneira implícita. Exemplo, fulana é uma cobra. Implicitamente eu sei que ela não é uma cobra, mas eu estou atribuindo características de uma cobra, de peçonhenta, traiçoeira, como metáfora. Mas quando eu falo que fulana é como uma cobra, eu estou fazendo uma comparação e não metáfora. Agora vamos a outro exemplo. A família reunida, que nem na noite de Natal. Olha só, fazendo uma comparação também aqui, olha só. Outro exemplo. Aquela velha parece uma bruxa. Olha só, parece uma bruxa, comparação. Vamos fazer um exemplo. Aqui é comparação, parece uma bruxa. Agora se eu tirar aqui, ó, observe um exemplo, acompanhe o professor aqui na aula. A velha é uma bruxa. Olha só, é uma bruxa. Aqui eu tenho metáfora. Agora voltando ao exemplo anterior de comparação, como é que fica? Aquela velha parece uma bruxa, comparação. A última figura de linguagem que nós veremos nesta aula, presta atenção, figura de linguagem hipérbole. Hipérbole quer dizer exagero. Até o professor colocou aqui o significado da origem hipérbole, que vem do grego. Olha, hiper quer dizer por cima, né, além, e bole, aqui ó, quer dizer lançar, lançar além. Então, originalmente, essa palavra significa um ato de lançar além, ou seja, traz exagero. Exemplo, aqui, exemplo de hipérbole. Hipérbole, assim, para vocês entenderem, hipérbole caracteriza-se pelo exagero. Às vezes nós fizemos uso direto de hipérboles e não sabemos. Caracteriza-se pelo exagero. Uma ideia, objetivo de expressar intensidade. Quando chega em casa e fala, mãe, estou morta de fome. Mãe, o professor, quase morremos escrevendo na aula de português. O professor vai nos matar com essa atividade de português. Será que eu vou matar vocês? Talvez, literalmente falando, claro que não. Mas a exaustão, a complexidade, o trabalho maçante que vocês vão ter que fazer, não só em língua portuguesa, mas também nas outras. Vocês podem dizer, os professores estão quase nos matando. Os professores estão nos matando de tantas atividades que estão nos passando, nos atribuindo. Então, esse nos matando é uma hipérbole, é um exagero, porque os professores não querem matar vocês. Pelo contrário, nós queremos que vocês vivam e vivam muito tempo, tá? E que tenham um futuro muito bom, um futuro muito próspero, tá? É esse o desejo de todos os professores. Salvo algumas exceções, né, que eu estou fora dessa. Mas eu sempre desejo bem para os meus alunos, torço por eles. Então, o exemplo de hipérbole são exageros. Vamos aos exemplos aqui. Ó, exemplo de hipérbole. Vamos deixar aqui em amarelo. Fiz uma compra pela internet e a encomenda demorou 300 anos para chegar. Olha só, gente. Será que tem encomenda que demora 300 anos para chegar? Ou o emissor ali, ele quis fazer um exagero com relação a essa encomenda? Claro que ele quis fazer um exagero. Ele usou uma hipérbole dizendo que a encomenda demorou muito para chegar. Olha só, 300 anos para chegar.
Demorou tempo, hein? Claro que isso é uma figura de linguagem para dizer que demorou muito. Eu estou lendo aqui, vocês também já sabem que essa encomenda demorou muito para chegar. Aqui um exemplo bem do nosso cotidiano aí de aluno, né? Essa mochila está pesando 1 tonelada. Será que existe mochila de aluno que leva na escola que pesa 1 tonelada? Não existe, porque ninguém suportaria levar 1 tonelada na escola. Mas eu lembro que na Idamar os alunos reclamavam muito de ter que levar os livros didáticos, né? Às vezes coincidia 2, 3 matérias e que os professores usavam o livro didático, então ocasionava que a mochila ficava pesada em detrimento de muitos livros. Então ele falava, professor, hoje minha mochila está pesando 1 tonelada. Claro que era o uso de hipérbole para caracterizar um exagero. Então, meus alunos, é o seguinte, nós vimos hoje na nossa aula, né, tem vários exemplos aqui, isso vocês vão registrar no caderno. Nós vimos 3 figuras de linguagem, vimos a concepção de figuras de linguagem, isso vocês vão registrar no caderno, todo esse conteúdo. Lembrando que vocês têm 15 dias, 2 semanas, 2 semanas para fazer o registro disso no caderno. Enquanto vocês vão registrando, vocês vão aprendendo. Isso é importante, gente, é muito importante vocês fazerem o registro, ler, estudar, porque isso aqui vocês vão levar por todo o ensino médio, principalmente em literatura. É importante nós aprendermos de maneira assim bem incisiva, de maneira bem sólida, a questão das figuras de linguagem, porque na literatura tem grande valia e vocês vão usar muito, tá bom? Então vimos aqui, recapitulando para finalizar nossa aula, para que não fique muito extensa, tá? Plano de aula, figuras de linguagem, o professor já explicou o que é, a metáfora, né? Já expliquei. Vários exemplos aqui, a símile ou comparação, o professor também explicou com vários exemplos, e fechamos com a hipérbole, que é exagero, que nós usamos muito no nosso dia a dia, e muitas vezes usamos a figura de linguagem e desconhecemos seu conceito. Agora nós aprendemos o conceito de metáfora, comparação e hipérbole. Nas próximas aulas nós veremos as outras figuras de linguagem e terá também algumas atividades com relação a esse conteúdo, tá bom? Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com o professor, tá bom?